Em meio ao turbilhão de acusações que cercam o império de Sean Diddy Combs, uma figura central quebrou o silêncio que mantinha há meses. Christina Coro, conhecida como Kaká ou Kiki, finalmente se pronunciou sobre as acusações que a conectam aos crimes de Diddy, envolvendo crimes relacionados a tráfico sexual e até mesmo facilitação de abusos atribuídos ao rapper e empresário. Christina trabalhou como extensão de Diddy por anos, gerenciando os detalhes do seu império empresarial e, segundo as acusações, lidando com atividades muito mais misteriosas. Sua recente manifestação representa um ponto de inflexão crucial nesse caso, que tem revelado camadas inquietantes sobre o submundo do entretenimento americano. Em seu comunicado divulgado pela USA Today e inicialmente reportado pela Rolling Stone, Christina rejeitou intensamente as acusações, afirmando que a história construída ao seu redor é completamente inventada e negando categoricamente qualquer participação em atos criminosos. Ela, inclusive, declarou que jamais ajudou, incentivou ou participou de qualquer tipo de assédio sexual contra qualquer pessoa. Muito menos administrou substâncias a terceiros sem o devido consentimento. Para Christina, a ideia de ser vinculada a esses atos é aterrorizante, distorcida e completamente impensável. A trajetória de Christina dentro do império de Diddy permaneceu relativamente desconhecida do público até recentemente. Em 2021, o próprio Combs a destacou rapidamente por meio de uma declaração em suas redes sociais, onde descreveu Christina como o alicerce que mantinha toda a engrenagem de sua vida e negócios funcionando perfeitamente, reconhecendo-a como sua mão direita durante 8 anos, exaltando sua habilidade excepcional em executar e finalizar projetos com excelência e chegando a afirmar que não conseguiria visualizar como sua estrutura empresarial funcionaria sem a presença dela. Mas quais serão esses projetos que ela executava com tanta maestria? Christina, que construiu sua carreira trabalhando nos bastidores desse império, agora se vê forçada a ocupar o centro de um dos maiores escândalos da indústria do entretenimento nos últimos anos, sendo que até mesmo já foi comparada explicitamente com Ghislaine Maxwell, mulher condenada por recrutar e preparar vítimas para Jeffrey Epstein, um financista e criminoso sexual conhecido por sua rede de tráfico de menores e por suas ligações com diversas figuras proeminentes, incluindo políticos, celebridades e empresários. A diferença principal de Diddy para Epstein é que este último ganhou notoriedade no mundo financeiro e não na música. Mas a vida de Epstein também tomou um rumo sombrio com acusações de abuso sexual, o que resultou em sua prisão em julho de 2019 sob acusações federais de tráfico sexual. Epstein já havia sido acusado anteriormente em 2007, mas chegou a um acordo polêmico que lhe concedeu uma sentença leve. Sua segunda prisão gerou uma intensa cobertura da mídia e uma investigação mais abrangente sobre suas atividades e conexões. Porém, em agosto de 2019, ele foi encontrado morto em sua cela na prisão. O caso foi oficialmente declarado suicídio, mas gerou uma série de teorias da conspiração e controvérsias devido à sua situação legal e às pessoas influentes com as quais ele estava associado. Agora, sobre a comparação de Christina, possível parceira de Diddy, com Ghislaine Maxwell, braço direito de Epstein, em ações judiciais, é possível observar que Christina é descrita como tendo desempenhado um papel paralelo, facilitando e organizando supostos abusos. Caracterização essa que é particularmente danosa, considerando o destino de Maxwell. Ela foi condenada a 20 anos de prisão devido ao seu papel no esquema de Epstein. Embora as acusações contra Christina não envolvam menores de idade, a sugestão de que ela operou como facilitadora de uma rede de exploração sexual representa um dano devastador para sua reputação, pessoal e profissional. Apesar de seu nome constar em vários processos civis, vale lembrar que Christina não foi formalmente acusada no âmbito criminal até o momento. Isso tudo levanta questões importantes sobre seu verdadeiro papel nos eventos descritos e sobre a estratégia da promotoria no caso contra o rapper Diddy. Processos envolvendo Christina. Um dos processos mais detalhados envolvendo a parceira de Diddy foi apresentado por Rodney Lil Rod Jones, ex-produtor musical que trabalhou com o cantor.
Nesse documento judicial, Jones descreve detalhadamente como Cristina supostamente gerenciava as operações diárias do que ele caracteriza como um esquema sistemático envolvendo drogas e trabalhadores sexuais para Didi. Segundo suas alegações, ela instruía funcionários para que estivessem sempre disponíveis quando Combs solicitasse para carregar uma sacola da Prada preta, abastecida com diversas substâncias, incluindo cocaína, GHB, êxtase e maconha. Jones também alega que ela era responsável por contratar trabalhadores sexuais para Didi, negociando valores e realizando os pagamentos. O processo descreve um sistema organizado onde Cristina supostamente funcionava como a administradora logística de um esquema extremamente elaborado, basicamente atuando como intermediária do rapper e das pessoas que ele supostamente explorava. Em outro processo civil, ela também é mencionada por múltiplos demandantes e todos afirmam igualmente que ela realmente ajudou Combs no abuso de homens e mulheres, sistematicamente encobrindo agressões feitas. Um ex-funcionário identificado como Phil Pines também declarou em seu processo que ela o orientava diretamente a limpar quartos de hotel após as festas abusivas de Combs. Isso mostra o conhecimento e participação ativa de Cristina na destruição de potenciais evidências. A opinião do advogado de Drake e Kodak Black. Bradford Cohen, renomado advogado de defesa criminal que já representou celebridades como Drake e Kodak Black, oferece algumas perspectivas jurídicas sobre a situação de Cristina. Ele avalia que sua declaração pública é provavelmente o resultado dessa crescente pressão, tanto nos casos civis quanto na investigação federal do caso, fazendo com que o cenário se torne cada vez mais crítico para Cristina, forçando um posicionamento público frente ao volume crescente de acusações. Embora a declaração pública dela não tenha efeito jurídico direto, uma vez que não seria admitida como evidência em julgamento, ela pode ter influência considerável sobre a percepção pública e sobre juízes que acompanham notícias relacionadas ao caso. Apesar de Cristina ser descrita como figura central nas supostas atividades criminosas, Cohen se pergunta por que ela não foi formalmente acusada no âmbito criminal. Para essa discordância, ele sugere 3 possibilidades principais. Ou as acusações contra ela não são verdadeiras, ou não existem evidências suficientes para sustentarem tais acusações criminosas, ou ela representa uma testemunha tão valiosa que os promotores precisam de sua cooperação para investigar o caso contra Didi. O advogado ainda diz que o posicionamento de Cristina, como a pessoa que supostamente conhecia intimamente todos os detalhes da rotina de Combs, pode fornecer informações valiosas, tanto para a acusação quanto para a defesa. Para Cohen, é mais provável que ela atue como testemunha de acusação, já que se tornar testemunha de defesa em casos dessa magnitude pode resultar em mais julgamentos, tornando isso algo indesejado para os promotores federais. O especialista explica ainda que a abordagem do FBI em casos como estes seguem um padrão. Quando agentes federais entram em contato com indivíduos que não são importantes para uma investigação, frequentemente eles os classificam como sujeitos de interesse, sem necessariamente designá-los como alvos principais. Nesse momento, oferecem a oportunidade de cooperação, alertando que sua situação pode mudar dependendo das informações que surgirem durante o processo. Essa tática frequentemente resulta em testemunhas que dão versões diferentes dos acontecimentos, envolvendo a principal investigada, e isso ajuda a amenizar seu próprio envolvimento nos fatos. Ao mesmo tempo, o advogado levanta também a questão de como ela poderia testemunhar sobre atividades que agora ela nega insistentemente. Ele comenta que caso ela tenha realmente organizado os trabalhadores sexuais e gerenciado todo o fornecimento de drogas, a negação dela estaria em conflito direto com qualquer testemunho confiável que ela pudesse oferecer. Também pode ser que Cristina esteja se referindo só ao seu conhecimento sobre o escopo das atividades, em vez de negar qualquer conhecimento sobre as festas ou comportamentos de Didi.
Segundo o advogado, há ainda a possibilidade de ela usar a estratégia de reconhecer que sabia tudo sobre a realização de festas, a presença de trabalhadores sexuais e o consumo de substâncias como maconha, mas posteriormente negar que entende como esses elementos se conectam e se desenvolvem para um possível esquema criminoso muito maior do que isso. Cohen também observa que declarações públicas, como a de Christina, são geralmente motivadas por preocupações que vão além do âmbito jurídico, incluindo desde aspectos pessoais aos profissionais. Para ele, pessoas associadas a casos criminais de alta visibilidade como este comumente enfrentam consequências que vão muito além do tribunal, variando desde a perda de associações em clubes exclusivos até o comprometimento de contratos comerciais e parcerias de negócios importantes. O especialista explica que, quando um réu enfrenta acusações criminais, o impacto raramente se restringe só a ele, fazendo com que familiares, associados e parceiros de negócios participem das repercussões de um caso criminal em andamento, o que mostra o amplo alcance e as várias situações que tais acusações podem provocar na vida de todos os envolvidos, direta ou indiretamente. E vale lembrar que no sistema jurídico americano, todos os acusados são presumidos inocentes até se provar o contrário através do devido processo legal. Sendo assim, tanto Sean Combs quanto Christina Corum ainda não foram considerados legalmente culpados de qualquer acusação ou crime. E por enquanto, Diddy aguarda o próximo julgamento que está programado para maio de 2025. Enquanto isso, Christina, sua possível braço direito, enfrenta só processos de natureza civil, ou seja, as ações legais contra ela estão relacionadas apenas a questões como responsabilidade financeira ou danos. Isso quer dizer que, até o momento, não incluem acusações criminais que resultariam em punições como prisão. Suspeitas à parte, nos resta mesmo esperar o desenrolar desse caso, que não para de gerar polêmica, para entender quem são os verdadeiros culpados por todos esses possíveis crimes absurdos. Até a próxima.